Olá, meus queridos. Então, começando essa importante live, não é? Sobre as últimas palavras de Jesus. Yeshua ou Yahshua. Um querido aí me questionou por que o senhor não fala a verdade, o nome verdadeiro de Deus. Por quê? Porque é proibido. Simples assim. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote pronunciava isso quando entrava no Santo dos Santos dentro do templo. Então, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para ficar pronunciando o nome do Eterno? Não é? Até essa palavra Deus, ela é um plágio, ela é emprestada de um deus pagão chamado Zeus. Entendeu? Aí, a familiaridade, né? A igualdade. Então, a gente costuma sempre falar o Eterno, o Criador, Hashem, Adonai. Ah, mas Senhor é Baal. Olha, se você for hoje em Jerusalém, entrar em uma loja, você pode muito bem perguntar de quem é aquela loja. E vão dizer que é de Baal Yosef, que é do Senhor Yosef. Baal propriamente não significa o deus pagão, né, dos cananeus, dos moabitas, aquela coisa toda. Não, é um termo só. Baal, Senhor, ok? Ué, o Eterno não é o Senhor da sua vida? O Eterno não é o Baal, o Senhor da sua vida? É claro que é, porque é um termo, não é um nome, ok? Calma, muita calma nessa hora. Ser legalista demais, tem que tomar cuidado, senão pira na batata, tá bom? Então, não tem por que de eu colocar o nome do Eterno aqui na lousa. Sabe por quê? Porque depois eu vou ter que apagar. E o nome do Eterno não se apaga, tem que ter respeito. Já cometi esses erros e pedi um perdão para o Senhor, para o Criador dos céus e da terra, para o Eterno. Ok? E para que querer saber tanto assim o nome verdadeiro do Eterno? Olha, se com o nome Jesus romanizado que a população mundial tem, já lacram tanto, colocam no para-choque dos carros, no vidro dos carros, não é? Colocam na porta do banheiro, se banalizam tanto e fazem tantas coisas com o nome Jesus. Imagina o nome do Pai, do Eterno, sendo revelado para esse povo tão infantil, para esse povo que comete tanta chocarrice, tanta brincadeira, tanta zombaria, não é? Tanto pecado, né, com o nome de Jesus, usam o nome de Jesus para tirar dinheiro das pessoas, para fazer um monte de porcaria, de abominação. E aí você quer que eu te revele o nome do Eterno? De jeito nenhum. Bom, então, começando essa live, sobre essa palavra aqui. Essa palavra que está aqui, ó. Eu até grifei essa palavra, tá, gente? Essa palavra aqui, ó. Em grego, tetelestai. O que é o tetelestai? O que você imagina, né, sobre o tetelestai? Muito boa tarde a todos nesse Shabbat, não é? Zoraim. Zoraim em hebraico para você, muito boa tarde. E eu quero levar você hoje, né? Eu quero levar você hoje a pensar, a refletir sobre as últimas palavras de Yeshua, as últimas palavras de Jesus na cruz, minutos antes dele falecer, dele sair do seu corpo e entrar em óbito. Você já parou para pensar, para meditar, não é? Ao lermos os evangelhos, não é? Encontramos várias palavras que Yeshua, Jesus, ele pronunciou, né? Do tipo, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vos dou a verdadeira paz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a fonte da água da vida, não é? Mekor Haim, ok?
Eu sou a ressurreição e a vida, quando ele disse isso para Marta, não é? Eu sou a videira verdadeira. Olha que coisa maravilhosa. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e leões, etc, etc, em escorpiões, não é? Eis que vos dou poder. Que mais ele disse? Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores do que estas. Que mais ele disse? Tudo é possível ao que crê. Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, saia-te daí e precipita-te no mar. Então, são palavras muito úteis, não é? São palavras que podemos aplicar em atendimento, ou em pregação, em homilia, em palestra de autoajuda psicológica e também espiritual, ok? De positivismo, não é? Mas me parece que nós temos, não é, um esquecimento das últimas palavras de Yeshua, as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Vamos falar sobre elas a partir de agora. Ok? Só um minuto. Pois é, voltei, fui pegar o meu óculos que eu não estou enxergando muito bem. Ok? Então, assim, as últimas palavras de Yeshua. Vocês criticam os judeus têm as razões, os motivos deles, dentro da interpretação da Torá, ok? Para aceitar ou não Yeshua ou Yahshua como o Mashiach, o Messias, o ungido, não é? Ou o Filho de Deus, ok? Então, é uma brecha que vocês descem o pau e massacram e xingam, e os judeus já pagaram muito por isso ao longo da história, não é? Pela Igreja Católica lá no começo, ok? Não essa igreja agora, vamos colocar isso, deixar isso bem claro, tá? Como as perseguições, as inquisições, não é? Que de santa não tinha nada, e os grandes teólogos católicos já sabem disso, já manifestaram há décadas e décadas, né, o repúdio ao que a igreja do terceiro, quarto século, a igreja católica, por Constantino, fez com o povo judeu, ok? E também a violenta perseguição, xenofobia e intolerância religiosa do alemão Martinho Lutero, não é? Que escreveu um folheto, Judeus e Suas Mentiras, não é? Isso foi divulgado a todos os soldados, foi uma inspiração para os soldados nazistas de Adolf Hitler. Olha só, hein? Enfim, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Tudo o que aconteceu com Yahshua, com Jesus, foi profético, foi escatológico. Está lá nos Salmos, nos livros de Isaías, em Zacarias. Foi prescrito, estava escrito. Então não tem por que odiar os judeus. Mas, vamos lá. Quando se fala em judaísmo ou a lei mosaica, vamos descer o pau, não estamos mais nisso, estamos na graça. Isso aí estava são leis mosaicas, isso aí era para o Velho Testamento. Agora estamos na graça, 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 graça. O que mais se fala no Facebook e no YouTube são os gracistas que descem o pau em nós, judeus. Né? E os evangélicos também, a igreja também. Esses dias eu estava conversando um tempo aí com um missionário que disse assim para mim, nós não temos interesse nenhum com o judaísmo, nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, e não nos interessa nada do judaísmo. Eu vou corrigir o senhor pode ficar com raiva de mim, com o olho duro, com o beiço virado. Se vocês não têm interesse nenhum em relação ao judaísmo, por que é que vocês praticam uma prática que foi dada para o povo judeu e não para gentil?
e não para cristão? Hã? Ah, mas que prática é essa, irmão bem? Dízimo. Dízimos não é para vocês que não são judeus, que não têm ascendência judaica, que não está lá na sinagoga. Dízimo é para judeu. E judeu nem paga dízimo hoje, como se deveria pagar, porque não tem mais templo. Ok? Mas o dízimo vocês cobram. Ah, essa parte da Bíblia é bem-vinda, essa parte nós queremos, porque enche o bolso de vocês. Não é verdade? Porque dá para comprar uma casinha, dá para comprar um lote, né? No Recreio dos Bandeirantes, onde mora o Malafaia. Dá para comprar os apartamentos, as coberturas mais caras e mais chiques, nos bairros mais nobres de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes capitais, e também Goiás aí, Minas Gerais. E aí? Jatinhos, aviões, helicópteros, fazendas. Dá para comprar resorts. Olha que coisa. Aí o dízimo é válido. Ah, mas Jesus disse no Novo Testamento que pagar o dízimo da hortelã, do cominho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele disse isso para vocês? Ele disse isso para vocês católicos? Ele disse isso para vocês evangélicos? Ele disse isso para vocês protestantes? Disse? Ele disse isso para os judeus, do tempo dele, na época dele, quando tinha um templo em pé. O mesmo profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Mas, o que importa? Essas palavras de Jesus, vocês pegam e jogam no lixo, ou fazem questão de esquecer, ou dão um jeito de distorcer nas suas homilias, nas suas pregações, nas igrejas, não é? Vamos então a essa live de hoje. Tantas palavras que Jesus disse, mas o está consumado, ninguém quer falar sobre isso. Quando fala, toca-se só no lado espiritual da coisa. Todo primeiro domingo, ou terceiro domingo, não é? De cada mês, os crentes lembram dessas palavras. Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. E também tomai e bebei, este é o meu sangue. Estou falando da tal Santa Ceia, que até esse termo santo foi colocado porque não existe. É só a ceia do Senhor, não é? Pois bem, lembramos, meus queridos, dessas palavras, mais uma vez, na vida ou na morte. Lembramos de forma rápida, ao ponto de nem lembrarmos, depois do culto, o que Jesus disse. Vocês entenderam? Os crentes, os evangélicos, os cristãos, lembram todo primeiro, todo domingo, ou todo primeiro, ou todo terceiro domingo do mês, da ceia, das palavras de Jesus na ceia. Fora as outras palavras que eu já disse. Mas do está consumado, nós não lembramos nem na vida e nem na morte. Parece que os pastores, os líderes, os preleitores, os oradores cristãos não gostam muito de falar sobre essa parte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e tudo está consumado. Porque nesse está consumado incorrem muitas coisas, não é? Mas isso não é culpa dos membros, de vocês, irmãos, irmãs, assembleanos, mirandistas da Deus e Amor, né, do Brasil para Cristo, do Marchando para o Céu nas Norte de São Paulo, da Renascer, da Universal, da Mundial, da Internacional da Graça, ou da Graça de Deus, da Congregação. Isso não é culpa de vocês? Não, porque vocês são membros, vocês são ovelhinhas. Bé, bé, bé. Ou vaquinhas de presépio. Sim, senhor. Sim, senhor. Meu pastor. Faço o que o senhor manda. O que o senhor quer? Minha casa ou minha mulher? Então,
Presta bem atenção. Isso não é culpa de vocês, tá bom? Não é culpa dos membros? De quem seria essa culpa? Não é culpa da igreja. A igreja, como o catolicismo coloca muito grande, são leigos, não é? Isso é culpa dos príncipes, dos senhores, dos padres, dos cardeais, dos bispos, dos arcebispos, das dioceses, do clero. Vem de cima. É culpa dos bispos evangélicos, dos pastores, dos presbíteros, da nata, dos fundadores, também dos seus funcionários, dos gerentes, não é? Existe uma amnésia, com todo respeito, um Alzheimer proposital por parte dos pastores. Fique comigo, você vai entender, não é? No Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 30. Evangelho de João, em grego, em hebraico, capítulo 19 e versículo 30, nós temos a seguinte frase de Jesus. Que frase que é essa? Rote on elaben, rote on elaben, rote on elaben, ok? Rote on elaben, oxos ho Jesus, oxos ho Jesus, oxos ho Jesus, aqui, Jesus em grego, ó, elaben, to oxos ho Jesus, aqui ó, Jesus, tá vendo aqui? Ó, Jesus, ó, Jesus em grego, ok? Eipen, aqui ó, em grego, eipen tetelestai, eipen tetelestai. Aí vai continuar o versículo, né? Eipen tetelestai, cai, aqui ó, estão vendo aqui? Cai climasten, cai climasten, cai climasten, paredoken, aqui, ok? Paredoken, pneuma, paredoken, pneuma, Kesh Yeshua, cadê aqui? Kesh Yeshua, ok? Kesh e Yeshua. Olha isso? Perdão, paredoken to pneuma. Paredoken tom pneuma. Não é Ken Yeshua, não. Misturei aqui grego com hebraico. Ok? Eu misturei o grego com o hebraico. Então, pneuma entregou seu espírito em grego. Ok? E nós vamos também ter esse mesmo texto, ele em hebraico, tá? João 19, 30. Aqui é o mais próximo que eu consegui trazer no hebraico, porque foi escrito em grego, não é? Então, do hebraico, o que nós vamos ter do hebraico? O que nós vamos ter do hebraico? Nós vamos ter, agora sim, Kshe Yeshua, Lakach et Harometzach, ok? Amar Nishlan, e esse Nishlan, amar Nishlan, é esse Nishlan que vai substituir a equivalência, mais ou menos próximo, do tetelestai, está consumado, ok? Vegetan eten roson natan et rohon, aqui em hebraico. Os dois textos que eu li, em grego e em hebraico, nós vamos ter, perdão, e quando Jesus, Yeshua, né, tomou o vinagre, disse, está consumado.
Em grego, tetelestai, ou em hebraico, nishlan. Nishlan. Ok? Nishlan. Que coisa, né? Inclinando a cabeça, rendeu, entregou o seu espírito. Eu começo essa live perguntando para você, pastor, que fez seminário, que fez teologia da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, o que não fez, o que fez o mais espúrio de todos os seminários, que nem dá para chamar seminário, o mais espúrio de todos, que é o embuge da Igreja Universal, você que é obreiro, e se formou lá, é isso aí, vamos pegar Deus e colocar na parede, né? Você que fez esses cursos lá, qual é o respeito, a reverência que vocês têm com Yahushua, Yeshua ou Jesus? Presta bem atenção no que eu estou dizendo. O termo elaben, to, oxos, roi, Jesus, epen, tetelestai, kai, clinasten. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, deixa eu colocar só um detalhe desse vinagre que talvez vocês não saibam. O soldado romano, ele vai pegar uma esponja, não é? Essa esponja, você sabia que essa esponja que o soldado romano pega para... Deixa eu pegar uma coisa aqui, deixa eu ver se vai dar para fazer. Mais ou menos. Eu acho que não vai dar, mas eu vou tentar, tá bom? Opa! Deixa eu ver, não. Acho que eu vou pegar outra coisa. Espera aí. Isso aqui acho que já me ajuda. Ó. Meu Deus. Daí vai. Quando o soldado romano, ele pega a esponja, pra mim aqui é difícil. O ataque aqui é terrível. Não é fácil, não. Quando ele pega a esponja, né, para levar até Yahushua, Yeshua, ele embebeda ela no vinagre. Se o seu vinagre que você compra no mercado aí é forte, é ácido pra caramba, aquele vinagre de álcool, vinagre de alho, de maçã, e queima, né? Dói pra caramba na boca, não é? Você imagina o vinagre puro daquele tempo, fermentado. Então, ele bebeu lá o vinagre, embebedou de maldade mesmo, não é? Para tentar matar a sede, mas era uma maldade, para o cara sofrer mais ainda, né? E aí, ele leva até a boca de Jesus. Yeshua, do jeito que estava, achando que era uma água para refrescar, talvez, não. Ele vai beber, porque já está mais ou menos quase que fora de si ali, não é? Não é inconsciente, mas a necessidade física do corpo, ele quer beber, matar. A pessoa quando está morrendo não sente sede. Eu sou da saúde, já atendi pessoas morrendo na minha frente, já vi meus pacientes morrendo e eles pedem água. Quando alguém sofre um acidente, a primeira coisa que ele pede é água. Nunca dê água para um pós-acidentado. Você vai matar ele rapidinho. Então, ele vai com a boca para beber. Né? João diz que ele tomou, não é? Enquanto Jesus tomou o vinagre, o outro vai dizer que ele rejeitou. Sabe por que ele rejeitou? Porque essa esponja aqui, que ficava bem na ponta, que ele coloca lá, essa esponja, sabe o que era essa esponja? Vocês não sabem? Essa esponja, ela ficava aqui, ó, naquele tempo, banheiros públicos, e essas esponjas ficavam do lado. As pessoas pegavam essas esponjas aqui, elas acabavam de fazer cocô, e elas se limpavam com essa esponja. Se limpavam, lavavam e colocavam lá. Olha a vergonha, a exposição vergonhosa, horrorosa, que esse homem, como homem, passou por causa de você, por causa de mim, por causa do meu povo, por causa agora do nosso povo brasileiro, por causa de você. Olha o que Jesus passou. Essa esponja era como se fosse um papel higiênico, um lencinho úmido, cheio de insumos,
cheios de fezes, podre, fedido, nojento, de vários traseiros de romanos, de quem estava lá. Olha o que foi levado na boca de Jesus, na cara de Jesus. E vocês não respeitam um pingo do que esse homem passou por causa de vocês. Arrisco dizer que vocês, pastores brasileiros, pastores do mundo, como Benihim, aproveitadores, exploradores, vagabundos da fé, porque mentem para os seus membros da igreja, vocês são piores do que os romanos. Vocês são piores do que os gregos. Vocês são piores do que as pessoas mais pífias e nefastas ou odiosas daquele tempo. Vocês nunca pararam para pensar em ensinar isso ao povo da igreja de vocês, não é? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse tetelestai, ou nislam em hebraico, está consumado. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir as últimas palavras do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, da sua irmã, da sua tia, do seu primo, da sua prima, do seu vovô, da sua vovó, do seu amigo, da sua amiga. Mas as últimas palavras do mestre Yehudim, judeu, Jesus, Yeshua e Yahshua. Eu falo os três nomes porque para algumas pessoas é Jesus, para outras pessoas é Yeshua e para outras pessoas é Yahshua. E para outras é até Yehoshua, não é? Qualquer dia eu trago essa live, tá bom? Explicando direitinho. Então, eu tenho que respeitar como a maneira que a pessoa se identifica com o nome. Mas eu digo que o nome não é importante. O importante é a essência, o que ele passou, o que ele ensinou. É isso que nós estamos tratando hoje, não é? Bom, mas as últimas palavras de Jesus, o mestre judeu, cravado na cruz, ensanguentado, cheio de hematomas, luxações, inchaços, as costas e os braços rasgados em aberto. Só um minuto. Abertos, dilacerados, não é? E pernas, ventre, em carne e osso, aberto, em carne viva, agonizando, com seus últimos suspiros, com toda a força que tinha, ok? Para dizer, tetelestai, nislam, tetelestai, nislam. Está consumado. Muito bem? No grego, nós temos o vocábulo tetelestai. Roten ont elaben, to oxos ho Jesus, eipen tetelestai, kai clinas ten. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando, não é? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Entrou em óbito. No hebraico, o vocábulo calar. Vaikar Yeshua et hashometz vayomer kular. Vayet eter chosor vatetsen chosor. Ou rohor. Calar
e kuler. Algumas traduções do hebraico, ok? Vai colocar kular, que vem de kalar, e também kuler, não é? Tetelestai no grego significa finalizar, terminar, completar, não é? Pagar, libertar, pagar dívidas e libertar. No contexto bíblico, no contexto bíblico da palavra, seus sem vergonhas, seus malandros de terno e gravata, tão corruptos quanto os políticos dessa nação. No contexto bíblico e no contexto do primeiro século, tetelestai era uma expressão carregada de simbolismo. Vamos para a história, para você entender, meu irmão. Era uma expressão carregada de simbolismo. Naquele tempo, naquele mundo, no tempo de Yeshua, quando ele estava aqui, Jesus, não é? Dos apóstolos e tal, essa palavra parecia em recibos para confirmar que uma dívida, olha só, foi paga por completo. Então, estava devendo alguém, você ia lá, né, pagava, o cara te dava um recibo, e no recibo estava escrito tetelestai, que significa dívida paga por completo. Nos relatórios romanos, generais vitoriosos numa batalha utilizavam o tetelestai para César, o grande, que uma batalha ou uma missão, não é? Estava concluída. Com sucesso. Ao pronunciar tetelestai ao Ab César, porque estava concluída. Olha os significados de tetelestai. No âmbito religioso daquele tempo, né, a expressão ressoava no templo judaico. Olha, lá no templo judaico, sacerdotes declaravam, semelhante ao inspecionar, não é? Eles declaravam uma expressão semelhante ao tetelestai, não é? Ao inspecionar, ao fazer uma análise ali, né? Uma investigação ali, vamos ver como é que está, né? Quando um animal era sacrificado. Olha isso, não é? Para valorizar, não é? Confirmando ali